A paz do Senhor, meus amados, está começando mais um programa Maranata, Ora Vem, Senhor Jesus. Então já curte, se inscreve e compartilha. Jesus, você ouve agora uma palavra da parte do Senhor para minha e para a tua vida. Tu és a minha luz. E eu venho trazendo a mensagem da parte do Senhor. Hoje, eu trago para vocês, para a tua e para a minha meditação, que está escrito no livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 1. Então, se você puder e quiser acompanhar comigo, abra sua Bíblia, capítulo 1, do profeta Zacarias, que diz assim: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? E os profetas? Viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Meus amados, eu quero que você entenda. Após o cativeiro da Babilônia, nós falamos a semana passada sobre uma parte do rei Nabucodonosor, né? Dele se sentir maior do que todos, e de todos estavam sempre pecando, sempre pecando, sempre pecando. E naquela mensagem da semana passada, e eles estavam, durante a mensagem, eles estavam no cativeiro da Babilônia, certo? Então eles já tinham passado, agora no livro de Zacarias, eles já tinham passado por todos esses anos em cativeiro na Babilônia. E o povo então começou a retornar para Jerusalém. Foram 70 anos. 70 anos cativos. 70 anos sendo humilhados. 70 anos afastados do templo, do seu Deus. Jerusalém estava destruída. E agora, Jerusalém estava sendo reconstruída. E o povo, então, estava retornando. O povo estava voltando à sua vida. Só que o povo ainda não estava reestruturado no quesito fé. Jerusalém estava começando a ser reerguida, o templo estava começando a ser reerguido. Mas o povo não tinha ainda estruturado algo muito importante, que é o seu interior. E esse fato de não estar interiormente firmado em sua fé, refletia na negligência da reestruturação de Jerusalém. Refletia externamente o que estava por dentro. O povo estava fraco, o povo estava falho, o povo estava afastado do Senhor. Estava simplesmente negligenciando a sua fé, os seus princípios, as suas origens. O povo não estava servindo a Deus como deveria. Foram 70 anos de escravidão na Babilônia.
Aqui naquele momento, ali naquele momento, o povo já havia retornado para suas casas. Só que existia ainda uma negligência na obra de Deus. Eles precisavam reconstruir o seu relacionamento com o Senhor. Eles, antes de tratar externamente, eles deveriam começar reestruturando o templo que somos nós, o interior de cada um. Eles precisavam de um despertamento espiritual. O templo estava sendo reconstruído, mas o povo estava muito longe de Deus. Então aqui o Senhor, ele usa o profeta Zacarias para despertar o povo, para fazer o povo relembrar aquilo do passado. Porque o povo passou por tudo aquilo por conta das desobediências, por conta da vida desregrada, por conta dos pecados anteriores. E o cativeiro na Babilônia foi um juízo de Deus. E eles já tinham passado 70 anos ali cativos. Será que esses 70 anos eles não entenderam, ou não perceberam, ou não lembravam que aquilo que eles estavam passando era uma consequência dos inúmeros pecados dos seus pais? Aquele povo que estava passando por aquilo entendia que aquilo era uma consequência, era um juízo de Deus por conta dos pecados, da desobediência do povo? Então aqui o Senhor, ele utiliza o profeta Zacarias para fazer o povo, para dar mais uma chance. Olha como o Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Porque se você voltar um pouquinho na Bíblia, você fica vendo inúmeras vezes em que o povo pecava, aí o Senhor ia lá, cobrava juízo, aí o povo se arrependia, clamava, o Senhor abrandava. Aí daqui a pouco o povo ia, pecava de novo, aí vinha o juízo. E era assim, repetidamente. E aqui o Senhor fala através do profeta Zacarias, mais uma vez, chamando o povo ao arrependimento, ao renovo, à reestruturação da sua fé. Voltando aqui, vamos ler novamente. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Aqui ele está falando justamente isso que eu acabei de falar. Por conta da desobediência, por conta dos inúmeros pecados, porque eles não ouviam nada do que o Senhor falava. O Senhor utilizava a boca dos profetas. O Senhor falava repetidamente para o povo, exortava repetidamente, mas o povo não ouvia. O povo desobedecia, escarnecia. Então veio sobre eles o juízo do Senhor. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está dizendo: voltem-se para mim, porque eu voltarei para vós. É uma troca. Deus, ele é infinito em misericórdia e em amor. Mas ele quer que você se volte para ele, para que ele possa então exercer sobre a sua vida todos os planos e projetos que ele tem para você. Ele precisa que eu me volte para ele, para que ele possa exercer os planos dele sobre a minha vida.
Porque às vezes Deus tem algo grandioso, tem algo maravilhoso para fazer por você, para fazer na tua vida, para cumprir um propósito dele na tua vida. Mas você está disperso. Mas você não ora, mas você não jejua, você não busca. Você está em pecado, está fazendo as coisas totalmente erradas. E o Senhor, então, pelo seu caminho, o caminho que você está traçando, o Senhor, ele não consegue exercer os planos que ele tem para você por conta da sua escolha, o que você tem feito. Às vezes, Deus, ele abate. Às vezes ele usa, às vezes ele bota no leito. Às vezes ele usa pessoas para cumprir o propósito dele na nossa vida, por conta da nossa desobediência. Mas às vezes ele permite que você faça tudo aquilo para você aprender. Entendeu? Não estou dizendo aqui que a vontade de Deus, ele depende da minha vontade. Não, a vontade do Senhor, ela é soberana. Entenda. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes Deus, ele quer fazer algo na tua vida, mas você também não ajuda. Deus, ele tem um plano de salvação para mim e para você. Mas você permanece no mundo de bebidas, de drogas, de prostituição. E não se volta o seu coração é duro, não se volta para o Senhor. Não se arrepende de nada, não muda, não se transforma. Mas ele tem um plano. E ele tem pressa em cumprir. Mas você está desligado. Mas você está disperso. O Senhor aqui está usando o profeta Zacarias para dizer ao povo: voltem-se para mim, que eu voltarei para vós. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e me escutaram, diz o Senhor. Ele está dizendo aqui: não seja como os vossos pais, que os profetas o tempo todo falavam: convertei-vos dos maus caminhos, das suas más obras, sendo que eles não ouviam, não escutavam. E por conta dessa infinita desobediência, veio sobre eles o juízo. Aqui o profeta Zacarias está dizendo: vocês não aprenderam ainda? Vocês não viram os exemplos dos teus antepassados? Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Quando você vê, de certa forma, uma pessoa caindo num buraco, você vai passar e você vai botar o seu pé naquele mesmo buraco para você cair também? É isso que ele está alertando aqui o povo. Vocês não viram o que aconteceram com os teus antepassados? Vocês vão fazer as mesmas coisas? Aprendam com eles, tirem deles aquela lição para que vocês não cometam o mesmo erro. Eles passaram por aquilo porque desobedeceram. Eles passaram por aquilo porque eles não cumpriram as ordenanças do Senhor. Porque viviam dispersos em desobediência, em pecado, em imoralidade. Eles não me ouviram, não me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais onde estão? Aqui fala no versículo 5. E os profetas, viverão eles para sempre? Gente, nós não precisamos, trazendo para a linguagem de hoje, nós não precisamos mais, como antigamente, de profetas para falar conosco. Porque através de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós temos acesso direto a Ele. Antigamente, o povo dependia dos profetas para que Deus pudesse falar ao povo. Ele falava através dos profetas. Através de Jesus Cristo,
após a morte da cruz. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer que através daquele símbolo, o véu do templo se rasgando, quer dizer que a barreira que existia entre o homem e Deus, ela foi rompida. Agora nós temos acesso direto ao trono. Nós temos acesso direto a Deus. E hoje nós podemos nos voltar para o Senhor e falar com Ele intimamente, cara a cara. No nosso quarto, nós entramos na presença do Senhor. E aqui está dizendo, e os profetas viverão eles para sempre? Nessa parte aqui de Zacarias, ele está dizendo, quanto tempo mais vocês vão depender dos profetas? O tempo todo está exortando vocês. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Quer dizer o seguinte, aquilo tudo que foi instruído, a minha lei, que eu ordenei aos profetas, não chegaram também aos vossos pais? Ou seja, estava lá a lei, para que todos pudessem seguir e acompanhar e vivenciar. Mas escolheram a desobediência. Aqui Zacarias está chamando o povo ao arrependimento, a rever os seus conceitos, as suas obras, seus pensamentos, as suas atitudes. Colocar na balança para entender o que estão fazendo, se está de acordo com o que Deus quer e planeja para suas vidas. Assim como o Senhor, no versículo 6, no finalzinho. E eles voltaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Porque tudo que aconteceu, o juízo de Deus foi feito, foi derramado por conta da desobediência. Então o profeta Zacarias aqui está chamando o povo ao arrependimento. E o que eu quero trazer para a reflexão minha e sua nessa manhã sobre esse texto é que nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de uma constante renovação. Porque a salvação, ela é individual. Nós precisamos, cada um de nós, não é pelo marido, não é pelo filho, não é pela esposa, é individual. Nós temos o nosso papel individualmente pelo reino. Nós orientamos, nós ensinamos, nós buscamos, mas às vezes não, quase nunca depende de nós. Nós podemos levar os nossos filhos para a igreja, fazendo o nosso papel. Levar nosso filho para a igreja. Mas o filho vai crescer, vai receber a mensagem, deixar a semente crescer no seu coração, deixar criar frutos, gerar frutos e seguir, se ele de fato quiser. Nós não temos o poder de ir lá e forçar. Nós fazemos a nossa parte, que é pregar, que é levar, que é instruir, que é ensinar, falar de Jesus. Mas de fato, a salvação é individual. E é necessário que haja um arrependimento, é necessário que haja uma mudança de atitude, é necessário que haja uma transformação de vida. E os profetas, era assim que eles faziam. Eles iam lá e exortavam o povo. Eles falavam. Mas eles não tinham o que fazer quando o povo não obedecia. Não estava em suas mãos.
Aí o que acontecia? Vinha o juízo de Deus. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma mãe cristã. Na morte do seu filho, estava ali, no dia do enterro. Aquela mãe entregando o seu filho, colocando o seu filho no caixão, se despedindo do seu filho. E ela fez uma verdadeira pregação ali no meio da cerimônia do sepultamento. E ela dizendo exatamente isso. Eu levava para EBD, eu chamava para oração, eu ensinava, eu levava para a igreja, enquanto estava no controle das minhas mãos como mãe de fazê-lo. Mas chega um tempo que cresce, bate asas, porque a gente cria o filho para o mundo. E o mundo que ele tem para oferecer são coisas ruins. O mundo que ele tem para oferecer são coisas que levam ao inferno, que levam ao pecado, à destruição. Porque o diabo, ele quer matar, roubar e destruir. E é só isso que você vê no mundo. Mas aí, o filho cresce. Aí já não está mais sobre o meu controle, dizia aquela mãe. Andando com mais companhias. E eu alertava, e eu orava, eu jejuava, e eu pedia, e eu falava, mas não dava ouvidos. Olha aí o resultado. E aquela mãe chorando, penando, porque perdeu o filho para o mundo. Então, meus amados, prestem bastante atenção no que essa mensagem vem trazendo ao nosso coração, a nossa reflexão nessa manhã. Arrependei-vos, diz o Senhor. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Para quem não foi criado na igreja, para quem não teve a oportunidade de receber o ensino da palavra, mas para quem, durante toda a sua vida, não sei quantos anos você tem, quantas oportunidades de ouvir sobre Jesus você teve. A palavra do Senhor diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E todas as pessoas serão alcançadas, terão a oportunidade de ouvir sobre Jesus. Não importa onde você esteja. Hoje nós temos a internet, que é um veículo que ele chega longe. Eu estou aqui falando dentro desse estúdio, 4 paredes fechadas. No domingo pela manhã, eu fico sozinha aqui no estúdio, tudo fechado. Você que está em casa me ouvindo através das ondas dessa rádio, aqui na cidade de São Lourenço, quantos moradores eu tenho aqui em São Lourenço? Quantos ouvintes nesse momento me ouvem aqui, sintonizados pelo rádio, ao alcance da frequência 98,5? Porém, nós temos um veículo muito maior, de alto alcance, que se chama internet. A Rádio da Mata FM ela é transmitida ao vivo pela internet, através do portal. E você, onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, acessando o site, você consegue ouvir o que eu estou falando. Veja o alcance dessa rádio. Posteriormente, tudo isso que está sendo falado, está sendo gravado aqui por mim, vai ser editado e vai ser lançado num canal, no YouTube. E esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas, por muito tempo. E essa mensagem vai alcançar alguém que precisa ser alcançado. Veja que hoje nós temos a possibilidade de ampliar essa mensagem para alcançar mais pessoas. Então, o que eu quero que você reflita nisso tudo que eu falei é o seguinte. Você não pode dizer que você não teve a chance de ouvir. Você que nesse momento está ouvindo essa mensagem, você não pode dizer nunca, eu não servi porque eu não fui evangelizado.
Porque eu não conhecia Cristo. Porque eu não tive a chance de ouvir, eu não sabia que era assim. E eu faço questão de te dizer, servir ao Senhor é maravilhoso. A gente passa por lutas, passa. Porque o próprio Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não estou dizendo que servir ao Senhor vai ser mil maravilhas, não vai ter mais problema, não vai ter mais situações difíceis. Pelo contrário. Às vezes, as perseguições, elas vêm para nos provar. Às vezes, o inimigo, ele coloca situações no nosso caminho para provar a nossa fé, para nos fazer tropeçar. Às vezes, nós passamos por situações para que possamos gerar testemunhos, para que possamos, então, entender e passar por isso para que outras vidas possam ser alcançadas. O que eu quero te dizer é que nós precisamos arrepender todos os dias, nos arrepender todos os dias, modificar o nosso pensamento, modificar as nossas ações, modificar os nossos atos, se voltar ao Senhor. É isso que o profeta Zacarias está dizendo aqui ao povo e é o que eu estou dizendo nesse momento através das ondas dessa rádio, você onde quer que você esteja. Para que possamos fazer uma reflexão sobre os nossos atos e pensamentos. Porque nós somos dependentes do Senhor. E Ele quer fazer na tua vida, mas Ele quer também que você dê essa chance. Quantas vezes você ouviu falar do Senhor? Quantas vezes você recebeu convites para ir até uma igreja, mas nunca aceitou? Então reflita e pense diferente. Vá fazer uma visita. Hoje é domingo, domingo é dia do Senhor. É o dia que você... Todos os dias é o dia do Senhor, né? Mas a gente fala assim, que domingo as pessoas costumam reservar, trabalham a semana toda. E costumam reservar o domingo, que é um dia que está em casa, para ir à igreja. Para ouvir um louvor, para ouvir a palavra. Quanto tempo faz que você não pisa numa igreja? Quantos anos fazem que você não vai a uma igreja? E essa palavra veio para você nesse momento que está me ouvindo, onde quer que você esteja. Aí você ouviu e pensou, realmente, faz tempo. Não espere ninguém lhe chamar. Vá. Eu não tenho roupa. Vá como estiver. Logicamente, você vai procurar uma roupa mais adequada para entrar ao templo, porque você sabe que é a casa do Senhor. Mas vá como você estiver. Vá lá ouvir a mensagem do Senhor. Vá lá ouvir os louvores. Abra o seu coração. Deixe Deus entrar. A mudança Ele faz com o tempo. A transformação acontece com o tempo. Porque se você for pensar por dignidade, nós não somos dignos de nada. Somos pobres, miseráveis, fadados à destruição. Mas pela graça infinita do nosso Senhor, que nos resgatou pelo seu sangue precioso, pelo seu sangue poderoso, é que hoje nós podemos ser chamados de filhos, herdeiros do trono da graça. Mas nós estávamos fadados ao fracasso e à destruição, porque esses eram os planos de Satanás para a nossa vida. Mas nós temos Jesus por nós. E Jesus está te dizendo nessa manhã, eu estou te esperando. Então arrependei-vos. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Chegará um dia, chegará um tempo
que a graça será retirada da terra. Nós estamos vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo em que o Senhor derrama graça. E essa graça que Ele derrama sobre nós nos faz resistir ao pecado. Essa graça que Ele derrama sobre nós nos perdoa, nos redime, nos conserta, nos aproxima dEle. Hoje nós podemos andar livremente na rua, aqui, né? Aqui nós podemos ainda, mas há lugares que mais não. Ainda nós podemos falar de Jesus. Olha só onde eu estou aqui numa emissora falando de Jesus. Vai chegar um tempo, amados, que você vai buscar e não vai achar. Buscarão e não encontrarão, porque a graça será retirada. Entenderam? Então, enquanto você tem essa chance, busque. Enquanto você tem essa chance, arrependei-vos, voltai-se para o Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Eu estou aqui agora. E daqui a alguns minutos, Deus me livre, mas daqui a alguns minutos, atravessando uma rua, a pessoa pode não ter mais essa chance. Então, não espere. Arrependei-vos agora mesmo. Senhor, nos dê graça, nos dê misericórdia e nos ajude. Reflita nessa mensagem. Deus tem algo grandioso para fazer na tua vida e na minha. Precisamos nos voltar mais para Ele. Amém.